Briófitas, as características gerais, é o próximo vídeo que vocês tiveram que assistir, tá? Quais são as características gerais das briófitas? Então, em primeiro lugar, lembrar que briófita é musgo. Musgo, briófita, briófita, musgo. E que elas são sempre bem pequenininhas por serem avasculares. Lembra o que ela falou no vídeo? Lembra que ela colocou lá uma imagenzinha de vários quadradinhos e como que acontece a transferência de nutrientes quando o ser vivo é avascular, não tem vasos condutores, é feito por osmose e difusão. Vou falar disso daqui a pouco aqui na frente, tá? Por isso elas são de porte pequeno. São pequenas porque são avasculares. Exemplos: musgos, hepáticas, etc. Não lembro de nenhuma outra nome popular. Também são consideradas epífitas. O que significa uma planta epífita? É toda planta que pode ficar em cima de outra sem causar prejuízo para ela, só ficar fixa em cima da outra. Como a briófita faz fotossíntese, se alimenta sozinha, ela não precisa da planta em que ela está, em cima dela para se nutrir. Ela faz seu próprio alimento por fotossíntese, então ela não degrada a planta. Então, se você vê musgo em cima de uma árvore, ela não tá prejudicando a árvore, tá? E toda planta que faz isso, e aí não é só as briófitas que podem ser epífitas, podem ser as angiospermas, as pteridófitas, qualquer planta que fica sobre a outra sem causar prejuízo para esta outra é chamada de epífita, tá? Gametófito, então, e esporófito, que a gente falou até agora, né, nas algas verdes, também acontece aqui nas briófitas. No caso das briófitas, o gametófito, que é só nas briófitas, nas outras três vai ser diferente. O gametófito, que é aquele tapetinho verde no musgo que vocês enxergam, o verdinho é a parte dominante, é a parte vegetativa do ser, tá? É o vegetal propriamente dito. Este vegetal propriamente dito, esse tapetinho verde que a gente enxerga, é o gametófito, que é a fase dominante nas briófitas, ou seja, o produtor de gameta é o que fica por mais tempo existente, por ser o vegetal propriamente dito. Então, o vegetal propriamente dito nas briófitas é haploide, é um gametófito, vai formar gametas, tá? O que não acontece nas outras, vocês vão ver depois que inverte, certo? Já o esporófito é uma parte passageira, uma fase passageira nas briófitas. O que é um esporófito nas briófitas? De vez em quando no tapetinho verde que você vê do musgo, você vê um pitinho assim, ó, um marronzinho, assim, como se fosse um raminho bem fininho, sequinho, marronzinho. Aquilo é o esporófito, é a parte reprodutiva, ela é passageira, por quê? Porque ela só acontece quando está acontecendo a reprodução por esporófitos. Certo? Então, o esporófito, ele não é o vegetal propriamente dito, é só uma parte reprodutiva que acontece naquele momento e depois cai fora, tá? Some, depois que fez a reprodução, sai, ok? Beleza. Meu Deus, que mexeção desse celular. Lá no vídeo ela fala também que as plantas, elas podem ser... as briófitas, desculpa, elas podem ser chamadas de criptógamas. Na verdade, elas pteridófitas, tá? Por quê? Criptógamas são as plantas que têm a sua estrutura reprodutora escondida. Ou seja, elas não têm uma flor bonita lá. A flor é a estrutura reprodutora de uma angiosperma, tá? Lá de uma roseira, que ela fala lá, né, no vídeo. Uma roseira. A rosa é a parte reprodutora da roseira. Quando tem uma rosa, você sabe que ela está em período de reprodução. Quando não tem, ela não está fazendo reprodução. Mas as briófitas e pteridófitas, elas não apresentam de forma clara esse aparelho reprodutor. Por isso, elas são chamadas de criptógamas, que significa escondido, qualquer coisa assim, tá? Cripto, escondidos, ok? Avascular, lembrar de novo que briófita é avascular e só ela, tá? Pteridófita, gimnospermas e angiospermas são vasculares.
Elas são avasculares, não têm vasos condutores, por isso porte pequeno, que a gente já falou lá no começo. Tá, professora, mas então como é que passa os nutrientes lá da raiz do musguinho lá para a folha do musguinho? Através de osmose e difusão que ela fala no vídeo. Quem não lembra do vídeo, volta lá e revê o vídeo para ver essa explicação dela, que é muito boa. Ela faz lá, deixa eu achar aqui, ela faz lá um caninho, uma plantinha e representa as células como uns quadradinhos e põe os nutrientes. Essa primeira célula que está em contato com a água vai ter um monte de água, absorve tudo que ela pode e passa o restinho da água que ela não precisa para a próxima célula por osmose. Essa absorve toda a água que ela precisa e passa para a próxima célula o restinho que sobrou, e assim por diante. Por isso ela explica aqui por que uma planta, uma briófita não pode ser grande, porque como ela não tem vasos condutores e ela vai passando o que resta da primeira até a última, chega a uma fase de altura da planta que ela não teria condições de receber água, então ela morreria. Por isso ela tem que ser uma planta pequenininha, ok? Vamos lá. Mais características das briófitas: vivem em locais úmidos, tá? Os gametas masculinos são flagelados, isso a gente vê ali no ciclo de vida, bem fácil de aprender. E ela precisa de água, justamente por ele ser flagelado, ela precisa de água para que o para que o gameta masculino nade até o gameta feminino das briófitas, ok? Aqui eu fiz um esquema bem feio de uma briófita. Então, aqui as folhinhas, o tapetinho verde, o musguinho que você enxerga, o que tem de raizinha, que não é chamado de raiz, né? Que fixa o musgo na parede, na árvore, num tronco velho, sei lá onde. Aqui, assim, tem uma estrutura e esta parte aqui seria o gametófito. Aí ela fala no vídeo: como elas são avasculares, elas não têm raiz, caule e folhas verdadeiras, mas elas têm estruturas parecidíssimas com a mesma função de raiz, caule e folha, só que não são verdadeiros, não têm tecidos verdadeiros, então não são chamados de raiz, caule e folha, são chamados de rizoide, cauloide e filoide, tá? Esta partezinha aqui, ó, esse pedacinho desenhado é o gametófito, ou seja, o tapetinho verde do musgo que vocês enxergam, que a gente faz os presépios de Natal bem bonito, tá? Aquele pito que eu falei para vocês, marronzinho, que você enxerga lá de vez a cada tanto do musgo, do tapetinho, você enxerga um pitinho marronzinho. Então, aquele pitinho marronzinho, cor de palha, ele é o esporófito de uma briófita, ok? Esta partezinha aqui acontece de vez em quando faz a reprodução por esporófito. Então, a parte que fixa o esporófito no gametófito é chamado de pé. A haste deste esporófito, ou a parte que sustenta aqui, é a haste. Aí ele tem uma cápsula bem na pontinha, tá? E na frente a coifa, certo? Que depois vocês vão ver que é ali dentro que se forma os esporos do esporófito. Quando esse esporófito formou os esporos, ele é eliminado. Meu Deus, ele é eliminado, cai fora e fica só o musguinho verde de novo, o tapetinho verde, que é o gametófito haploide. Então, o gametófito aqui é haploide, tem só metade da carga genética. E o esporófito é diploide, tem toda a carga genética em